Olá, voltamos com a discussão sobre urbanização e falávamos do processo de urbanização mundial. Destaquei a você que é um processo lento, gradual e mais antigo. Data do século XVIII e está diretamente relacionado com a industrialização e com a mecanização do campo. Agora, um outro aspecto bem interessante é isso aqui, ó. Em um primeiro momento, expandiu-se de forma horizontal, isto é, a expansão da mancha urbana. Posteriormente, de maneira vertical. Os edifícios, as edificações, a cidade cresce, entre aspas, para cima. No primeiro momento, ela cresce, a mancha urbana cresce na horizontal. Depois, na vertical. Chamamos isso de verticalização. E eu separei para você o conceito de megalópole. Quando eu falo megalópole, eu falo em quê? Numa mancha urbana que reúne duas ou mais metrópoles. Essas metrópoles não têm que estar conectadas, ligadas fisicamente. Elas têm que ter entre elas uma infraestrutura comum que permita o rápido deslocamento. Então não há necessidade de uma ligação física, como, por exemplo, o processo de conurbação. O que é conurbação? Conurbação, a gente vai estudar mais à frente aí, é quando áreas urbanas de municípios diferentes estão interligadas. O maior exemplo é uma região metropolitana. Numa região metropolitana, você tem uma metrópole e em volta dessa metrópole, os municípios e suas manchas urbanas, suas cidades, estão interligados à metrópole. Existe aqui em São Paulo, conhecido acho que no Brasil todo, o ABC Paulista. Santo André, São Bernardo e São Caetano. São municípios diferentes que têm suas manchas urbanas conurbadas. Mas não só São Bernardo, Santo André e São Caetano. São Paulo é a metrópole, em volta dela você tem mais 39 municípios com suas respectivas zonas urbanas interligadas. Chamamos isso de Grande São Paulo, ou região metropolitana. O processo de megalópole é um pouco além. São várias metrópoles que mantêm uma interligação entre fluxos de comércio, de serviços e uma rede de transporte que permita um rápido deslocamento. Então você tem, por exemplo, esse conceito de megalópole, ele nasce aonde? Nasce aqui, ó, no nordeste dos Estados Unidos. Aqui é os Estados Unidos, que é a região nordeste. Aqui eu tenho a maior das megalópoles do planeta, que está aqui, ó. Que megalópole que é essa? É a megalópole que vai de Boston, chega até Nova York, passa por Filadélfia, Baltimore e chega até Washington. Nome dessa megalópole, Boswash. Boswash. Boston até Washington, passando pela gigantesca Nova York. Isso no nordeste dos Estados Unidos. Mas eu tenho aqui também, na região dos Grandes Lagos, uma outra grande megalópole, que vai aqui, ó, da terceira maior cidade dos Estados Unidos, Chicago, chega até Detroit, que já foi conhecida como a capital mundial do automóvel, passa por Cleveland, no estado de Ohio, e chega até Pittsburgh, na Pensilvânia, conhecida também como a capital mundial do aço. Essa megalópole aqui é a megalópole da região dos Grandes Lagos. Toda essa área aqui, outrora, era conhecida como o Cinturão das Manufaturas, ou Manufacturing Belt. Esta região aqui, hoje, devido ao Fordismo, ao Taylorismo, terem sido superados pelo Toyotismo, pela flexibilização na produção, que tem no Toyotismo a sua principal referência, essa região hoje aqui, ó, o antigo Cinturão das Manufaturas, ou Manufacturing Belt, essa região hoje aqui é chamada de Rust Belt, Cinturão da Ferrugem. Por quê? Porque o modelo de produção fordista, taylorista, foi superado. Outra grande megalópole norte-americana está aqui, ó,
é a megalópole de Sansão, praticamente na Califórnia. Liga o quê? San Diego, passando pela segunda maior cidade dos Estados Unidos, que é a cidade de Los Angeles, Sacramento e São Francisco. San Diego, San Francisco, passando por Los Angeles. Outras cidades destacadas aqui, ó, você tem Phoenix, no Arizona, você tem aqui Denver, no Colorado, Kansas City, no Kansas, St. Louis, no estado de Missouri, você tem Houston e Dallas, no Texas, Nova Orleans, ou New Orleans, no Louisiana, Tampa e Miami, na Flórida, e Atlanta, na Geórgia, não é? Podemos destacar também Seattle e Portland. Seattle no estado de Washington, Portland no estado de Oregon, não é? Denver no Colorado, não é? Aí eu tenho aqui uma outra grande megalópole. Aonde é isso? No Japão. E a megalópole vai de Tóquio, passa por Nagoya e até Osaka. Tóquio, Nagoya e Osaka, no Japão. Uma imensa megalópole. Aqui, ó, no arquipélago nipônico, não é? E finalmente na Europa. A Europa, eu tenho uma megalópole que podemos vir aqui, ó, Londres, no Reino Unido, Roterdã, na Holanda, Bruxelas, na Bélgica. Essa cidade é muito relevante, não é? Frankfurt, no Vale do Rio Reno. Aqui, ó, Paris, na França, Zurique, na Suíça, Milão, no norte da Itália. Então, de Milão, passando por Zurique, Frankfurt, Paris, Bruxelas, Amsterdã, na Holanda, Países Baixos, até Londres. Uma imensa megalópole também, com vários países, não é? Ó, Itália, Suíça, Alemanha, França, Bélgica, Holanda e Inglaterra, Reino Unido. Então, o conceito de megalópole se associa ao quê? A uma imensa mancha urbana, nem sempre conectada fisicamente, mas conectada através do quê? De uma rede de transporte eficaz que permita o rápido deslocamento entre essas metrópoles, não é? Vem dar uma olhadinha aqui nas diferenças entre o processo de urbanização nos países centrais que você já viu e no processo de urbanização dos chamados países periféricos, isto é, os países do sul, isto é, os países subdesenvolvidos. Só retomando alguns conceitos, olha lá, a urbanização moderna é um processo intimamente ligado a, vamos anotar, vamos grifar, a industrialização e ao sistema capitalista. Então, quando eu falo no processo de urbanização contemporâneo, pós-revolução industrial e sistema capitalista, é o que está escrito aqui no segundo item. Início da urbanização contemporânea a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial. Grifa isso, a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial. Ela ocorre até a metade do século XIX até o século XX. Aonde? Nos países desenvolvidos. É uma urbanização lenta, gradual e mais antiga. Já nos países subdesenvolvidos, nos países emergentes que se industrializaram após a Segunda Guerra Mundial, dá uma olhadinha aqui, ó. Nos países subdesenvolvidos, o processo de industrialização é bem mais recente. Data de quando? Anote. Após a Segunda Guerra Mundial. Está ligado diretamente à expansão do capitalismo. O capitalismo financeiro, que vai financiar a industrialização dos países subdesenvolvidos.
O Brasil é um exemplo clássico disso aí, não é? A urbanização dos países ricos foi menos intensa. Realizou-se, vamos lá, vamos de novo, ó. A urbanização dos países desenvolvidos realizou-se de forma gradativa, a dos países e acompanhada pela oferta de empregos, moradias, escolas e saneamento básico. Isso que na urbanização dos países desenvolvidos, ó, nos países centrais. Tá? Já nos países subdesenvolvidos ou países emergentes, ou países que se industrializaram de maneira tardia, ela se deu de forma abrupta, não é? Ela ocorreu num menor espaço de tempo. Olha só, nos países pobres ou subdesenvolvidos à época, houve um inchaço urbano, ou um processo que a gente vai discutir daqui a pouco, ó. Grifa isso. Vou até mudar de cor aqui. Vamos mudar de cor aqui, senão você vai se confundir. Espera aí. Então vamos mudar. Primeiro deixa eu apagar aqui. Senão você vai se confundir. Olha só. Então, ó, se deu aqui, ó. Olha só. Um processo de inchaço urbano ou, isso é importante, macrocefalia urbana. Como assim macrocefalia? Ah, isso aqui é o seguinte, não é? Ó, olha só. Países periféricos. Vamos lá, ó. Macrocefalia, não é? Ó. Subemprego, pobreza, mendicância, favelas, intenso processo de periferização, é o inchaço e o esgotamento dos serviços provocado pela centralização, não é? Pela centralização espacial das grandes metrópoles. Então não foi um processo gradativo, paulatino, não, ele foi abrupto. Isso fez com que nossas cidades inchassem, se esgotassem os serviços de saneamento básico, de transporte, moradia, não é? Mendicância, a marginalização social. Isso tudo ocorre em cidades de países desenvolvidos. Mas em países subdesenvolvidos, as grandes metrópoles refletem o quê? Esse não planejamento, essa velocidade extrema da saída do homem do campo para a cidade. É só você pensar que no caso do Brasil, o êxodo rural foi de 30 a 1965. Quer dizer, em 35 anos, em menos de 4 décadas, a população sai da zona rural e vai para a zona urbana. Nos países desenvolvidos, isso demorou mais de 100 anos. Inicia-se quando? No século XVIII, com a Revolução Industrial. E se você levar em... Bom, ele se conclui em meados do século XIX, mas aí já se vão mais de 100 anos. No caso do Brasil, não. No Brasil e de países subdesenvolvidos, né? Esse processo é um processo muito rápido. Olha o que ele diz aqui, ó. Previsão para 2015. 36 cidades. 36 cidades. Vamos lá, ó. Espera aí. 36 cidades com mais de 8 milhões de habitantes, apenas 4 pertencem aos países desenvolvidos. Das 36 maiores cidades com mais de 8 milhões de habitantes, só 4 estarão no mundo desenvolvido. Isso nós vimos, não é? Lá atrás, ó. Nós vimos isso aqui, ó, não é? Isso já foi visto aqui, ó. Tá? Então, das 36 maiores cidades do mundo, com mais de 8 milhões de habitantes, somente 4 pertencerão ao mundo desenvolvido. A gente vai fazer uma pausa e daqui a pouco a gente volta para discutir um conceito muito importante: cidades globais. Me aguarda.